A gente já está há quase um mês inteiro sem o X no Brasil. E uma das camadas da nossa sociedade que está mais sofrendo com isso não são os políticos, não é apenas a direita, com certeza não é a esquerda e também não são os influenciadores, mas uma camada em que muita gente não quer nem ver, que muita gente quer ignorar, que é a camada dos cristãos. É isso mesmo, gente. O banimento, a exclusão do X do Brasil afeta, prejudica de uma maneira muito profunda os cristãos, porque o X, especialmente depois da compra do X pelo Elon Musk, era a plataforma que mais respeitava a liberdade de expressão dos usuários. Porque a política do X, lá de moderação que eles usam, é a política de proteção de segurança dos usuários. E não é o controle do discurso, não é o controle do que a pessoa fala, deixa de falar. Ou seja, tinha uma liberdade de expressão muito maior, especialmente para os cristãos poderem expressar o que eles pensam lá no X. De outro lado, você tem aí todas as outras redes sociais, como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, que tem, segundo muitas pessoas avaliam, um viés progressista e identitarista woke muito forte. Assim, para dar um exemplo para vocês, imagens de inteligência artificial geradas por um aplicativo do Google, quando você pedia para fazer determinadas imagens, lá apareciam vikings negros, ou ainda você pedia para fazer um papa, me faz uma imagem de um papa, aparecia uma mulher negra, ou então um homem negro, aí pergunta por que você está fazendo assim? Eles falam, para a gente fazer imagens históricas mais inclusivas. Gente, a ponto de o New York Post dizer que as imagens de inteligência artificial do Google fazem parte da cultura woke. E o Elon Musk é um opositor ferrenho, firme dessa cultura woke. O Elon Musk já disse que o vírus da mente woke está matando a civilização ocidental. Então, fora o X, as outras redes sociais, na visão de muitas pessoas, privilegiam pautas, conteúdos, discursos do que é chamado de DEI, que é uma sigla em inglês para diversidade, inclusão e equidade. São palavras bonitas, mas essa sigla DEI, na verdade, promove o inverso dessas coisas. Promove a exclusão, o cancelamento, o silenciamento e a censura contra qualquer pessoa que pense diferente do que pregam os arautos do progressismo, os iluministas, os ungidos. E isso é algo que está ficando cada vez mais claro para as empresas mundo afora. O que tem feito várias delas, inclusive, desmontarem, desarticularem totalmente os seus departamentos de diversidade, que já se provaram uma iniciativa totalmente tóxica para a saúde financeira das empresas, como eu vou mostrar para você um pouquinho mais adiante. Mas antes disso, vem entender comigo como que funciona a falácia do identitarismo woke nas redes e como que isso afeta a direita, os cristãos e os conservadores. Pessoal, o que é o tal do identitarismo woke? Em um resumo muito rápido, o identitarismo woke é uma ideia da esquerda progressista de que você precisa acordar para os sistemas e estruturas de opressão que existiriam no mundo, como o racismo estrutural, o machismo, a homofobia, o imperialismo, o patriarcado, a branquitude, a masculinidade tóxica. São dezenas, talvez centenas de tipos de opressão diferentes. Woke significa acordado. Daí deveria haver um despertamento das pessoas para as opressões que existem aí afora. Só que todos esses sistemas e estruturas de opressão mencionados pela esquerda progressista, pelo wokeismo, não são fenômenos cientificamente atestados ou objetivamente aferidos. Não. Esses supostos fenômenos, da forma como eles descrevem, são hipóteses. São fruto de teorias críticas, de imaginação, que são criadas dentro de universidades em que impera esse tipo de ideologia. Eles fazem afirmações desse tipo. Presta atenção, eu separei aqui aspas para você ouvir diretamente de uma dessas pessoas. Aspas. Existe racismo estrutural na sociedade, então todos os brancos são racistas e opressores, independentemente das suas condições pessoais e histórias de vida, enquanto todos os negros são oprimidos, independentemente das suas condições pessoais e histórias de vida. Fecha aspas. Ah, Deltan, você está exagerando. Não, gente, não tô. Essa afirmação aí é da Robin DiAngelo, que escreveu um livro woke famoso, o Fragilidade Branca. É ipsis literis o que ela disse, exatamente o que ela disse. Ela é uma das papas dessas teorias críticas. Vocês percebem como não é algo nem objetivo, nem científico dizer que todo branco é opressor, é racista e que todo negro é oprimido, independentemente de qualquer coisa, da história, do que a pessoa pensa, da intenção. Eles estão condenando todo mundo igual.
mas eles querem empurrar para a sociedade que todas essas coisas seriam exposições, explicações objetivas de fenômenos, como se tivessem sido confirmadas por métodos científicos, o que não é verdade. E aí, o que esse identitarismo, que passou a ser a regra dentro das empresas, faz quando a gente está falando de redes sociais? Ele impõe verdades absolutas que você não pode contestar ou questionar, senão você vai ser rotulado de racista, de machista, de homofóbico ou de tudo mais que você queira imaginar. Isso não quer dizer que não exista de fato racismo, machismo, homofobia no mundo. É claro que existe, mas o que o identitarismo woke faz é utilizar esses problemas, que são sérios, mas passar a instrumentalizá-los como uma forma de controlar as pessoas. Eles criam seus mascotes de estimação, como chama o Thomas Sowell, e os seus alvos, os seus vilões favoritos. Então, vamos imaginar o exemplo de um pastor que tem milhares de seguidores nas redes sociais e que contesta, por exemplo, a afirmação da militância de que mulheres trans são mulheres, por conta dele adotar um conceito de mulher no sentido biológico, por entender que genes e biologias, sim, importam. Mulheres trans não são mulheres biológicas, e esse é um dado objetivo da realidade, mas a militância quer que você feche os seus olhos para isso e seja obrigado a concordar com eles. Aí o que é que eles fazem? Eles agem para cancelar esse pastor e se juntam em uma turba virtual para expor dados pessoais, pedir que o empregador do pastor demita ele, se ele for um pastor bivocacionado que atua numa empresa, entram em contato com amigos e com parentes para exigir que cortem o contato, começam a fazer denúncias em massa das postagens do pastor ou das redes sociais para derrubar a conta do pastor nas redes sociais. E como o algoritmo ou a cultura da maioria das grandes redes está contaminada pelo wokeismo, as redes do pastor acabam sendo de fato derrubadas. Eu usei o pastor como exemplo, mas poderia ser um conservador, um político de direita, um cidadão comum que simplesmente não concorda com as pautas da militância identitária. Só que isso, gente, como eu falei para vocês lá no início, está começando a mudar. Empresas, afinal, servem para gerar lucro, criar novas tecnologias, para prestar um serviço para a sociedade. Elas cumprem um propósito, uma finalidade social. E o identitarismo woke passou a dar prejuízo para as empresas, porque as pessoas simplesmente não aguentam mais tanta lacração e tanta militância. Nos últimos meses, empresas como a Microsoft, a própria Meta, a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, ou ainda o Google, o Zoom e várias outras gigantes da tecnologia, desmontaram ou desativaram as suas áreas de diversidade e passaram a demitir todos os funcionários que trabalhavam nessas áreas. Isso significa que a lacração das empresas acabou? Não, 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 não. Não. Isso significa que nós estamos vendo um momento de enfraquecimento dessa pauta, o que é extremamente positivo, porque essa é uma pauta tóxica, que divide as pessoas, que cria ódio na sociedade, que desarticula a sociedade. Isso é criticado até por autores da esquerda, que criticam lá a esquerda nos Estados Unidos, como Mark Lilla, que falou que quando o Partido Democrata, a esquerda progressista americana, passou a abraçar essas pautas, passou a ter um partido, um projeto de país para cada pauta, e eles perdem a visão da união do país, eles perdem a visão da união do time, do país. Aqui no Brasil, trazendo para cá, a gente perde um projeto de país. Para você ter um projeto para identidades específicas, isso esgarça o tecido social, acaba com o capital moral, torna as pessoas radicais e extremistas. Por isso, nós temos que continuar vigilantes, críticos do identitarismo woke, para que mais e mais pessoas acordem para a verdadeira fraude que é o wokeismo. E agora eu quero saber o que você acha. A predominância da lacração e do cancelamento wokeista está chegando ao fim? Ou nós ainda vamos sofrer com essa militância insuportável? Qual que deve ser a nossa atitude em relação ao wokeismo? Conta para mim nos comentários o que você acha.